Olá, hoje é 17 de agosto de 2021, dia em que a CPI da Covid ouviu o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, responsável pela elaboração de um relatório falso sobre a pandemia. Esta e outras notícias de interesse dos trabalhadores, movimentos populares e em defesa da democracia, você acompanha agora no seu jornal. A CPI da Covid no Senado recebeu hoje o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques. Ele foi o responsável por elaborar um relatório falso sobre a pandemia do coronavírus, sugerindo que metade das mortes registradas em consequência da Covid-19 no ano passado não teriam sido causados pela doença. O documento, que segundo Marques era apenas um rascunho, chegou a ser divulgado por Jair Bolsonaro. Versão que, como ficou demonstrado pelo depoimento, foi adulterada. Senhor Alexandre, Vossa Senhoria informou que compartilhou com colegas de trabalho no Microsoft Teams o documento produzido a respeito da supernotificação em óbitos por Covid, mas que não chegou a protocolar no sistema do TCU. Foi isso que aconteceu? Sim, senhor. O ETCU é o sistema processual do TCU. E lá são conduzidos todos os processos de controle externo. Esse arquivo não estava no ETCU. Nunca houve a tentativa de inseri-lo como um documento de auditoria. O senhor informou que o documento Word, produzido e enviado ao seu pai, foi alterado. Pode nos esclarecer que alteração foi essa? Senador, falando do arquivo em PDF que eu recebi também por WhatsApp, que viralizou, comparando com o meu arquivo em Word, havia grifos, como fosse marca-texto, feitos acho que no Acrobat, no PDF, e houve a inclusão da expressão Tribunal de Contas da União no cabeçalho. A alteração no relatório falso tinha a intenção de oficializar os dados, uma forma de diminuir a gravidade da pandemia e promover a imunidade de rebanho e o tratamento precoce. Teses refutadas pela ciência e que, segundo os senadores, motivaram no governo a criação de um gabinete paralelo para a defesa desses procedimentos. Preciso que nós coloquemos claramente qual foi a forma e o mecanismo de atuação do presidente Jair Messias Bolsonaro, amparado pelo seu gabinete paralelo. Ele promoveu e ele praticou o crime de propagação da epidemia, ele cometeu o crime de charlatanismo, de curandeirismo, ele cometeu vários crimes que espero constem de relatório que será apresentado por essa CPI. Marques disse não ter como saber se Bolsonaro foi o responsável pela alteração e afirmou que o arquivo enviado ao presidente não possui a timbre do Tribunal de Contas da União. Você acredita que foi o presidente que fez isso? Senador, isso não tem como eu falei aqui, eu não tenho como eu afirmar nada, porque quem fez, quando fez, onde fez... Você nunca chegou a questionar o seu pai para quem mais ele mandou, ou se o próprio, que eles são amigos, se o próprio presidente seria capaz de fazer essa inclusão? Não questionei meu pai, e meu pai me falou que enviou o mesmo arquivo em Word que eu passei para ele e para o presidente. Daqui a pouco, Marques é chamado de covarde por não assumir a responsabilidade pelo relatório falso. É daqui a pouco. Trabalhadores se mobilizaram hoje em Brasília pela aprovação do PL da enfermagem, que institui um piso nacional e uma carga horária máxima para a categoria. A reportagem é de Kaique Santos. O ato aconteceu em Brasília e reuniu enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, parteiras e representantes de sindicatos e movimentos sociais. Os profissionais defendem a votação e a aprovação do projeto de lei do senador Fabiano Contarato, da Rede. Nasce com o Fabiano Contarato esse novo projeto, que é o 2564, que fala de um piso para enfermeiro de R$ 7.315, para o técnico 70% desse valor e para o seu auxiliar e para a parteira 50% desse valor. E aí seria nacionalmente esse piso, certo?
E aí teria as outras discussões para a gente fazer. Então, hoje o projeto, a nossa discussão é piso da categoria e regulamentação da jornada em 30 horas semanais. A carga horária proposta é baseada em recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, mais de 2 milhões de trabalhadores são do setor de enfermagem. Também na linha de frente de combate à pandemia, mais de 850 morreram por Covid-19. Normalmente são profissionais que trabalham dentro de uma precariedade, né, dos serviços, tanto nos privados como no público. Existe uma sobrecarga de trabalho e também uma sobrecarga emocional, e isso precisa ser levado muito em conta, e daí a insistência e o posicionamento da questão das 30 horas de trabalho para os profissionais de saúde, e o profissional de enfermagem não pode ser diferente, né? É um profissional que foi bastante afetado, tivemos muitas perdas, né, nessa pandemia. Os trabalhadores acusam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de não querer levar o projeto de lei ao plenário. Segundo a presidenta do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, mesmo com mais assinaturas do que o mínimo necessário, nada aconteceu. Disseram para a enfermagem, olha, para entrar na votação precisa de 51 assinaturas. Nós fizemos o trabalho e conseguimos 74 assinaturas. A gente conseguiu muito mais daquilo que a lei permite. Eu entendo que tem que pôr em pauta. Os senadores, o Pacheco, ele tem que olhar para a enfermagem como se olha para o médico, né? Médico tem 20 horas semanais, ganha 4, 5, 6 vezes mais do que a enfermagem. Foi a segunda manifestação pela aprovação do PL da enfermagem apenas este mês, e os profissionais prometem não parar de cobrar o Congresso Nacional. O dia de hoje foi muito emocionante. Muita gente na rua, fizemos a concentração ali no museu, né, aqui em Brasília, na Praça do Museu, e em seguida tomamos a esplanada do Ministério e encerramos lá na Alameda das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional, né, numa marcha muito bonita, uma marcha muito alegre, e todos os trabalhadores, uma vibração muito positiva, né, e dispostos a lutar. Amanhã, dia 18, servidores de todo o país se mobilizam contra a PEC 32, que deve tirar direitos de servidores públicos. A reportagem é do Brasil de Fato. Nesta quarta-feira, servidores públicos de todo o país preparam a primeira greve nacional em meio à pandemia do novo coronavírus. A mobilização é um protesto contra a PEC 32 da reforma administrativa, hoje um ponto de destaque da agenda econômica do governo federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, já afirmou que a proposta deve entrar em votação até o final de agosto no plenário. A medida foi protocolada pelo governo federal em setembro de 2020 e altera uma série de normas que regem o trabalho no funcionalismo público. É preciso derrotá-la. Nós não podemos ter no Brasil o que nós vimos acontecer no Chile de Pinochet, onde as pessoas não tinham acesso à educação pública, à saúde pública, então não tinham acesso à aposentadoria e nem acesso ao emprego, que acabou levando a uma verdadeira revolução naquele país, e hoje eles elegeram uma nova constituinte que certamente vai fazer uma constituição parecida com a nossa de 88, que infelizmente o ministro Paulo Guedes e o governo Bolsonaro querem destruir. Na visão de parlamentares de oposição e das centrais sindicais, a PEC 32, além de comprometer serviços essenciais à população, acentua as propostas de enxugamento do Estado. No Congresso, a privatização dos Correios e da Eletrobras são reflexos deste processo. E o país está ainda na vigência da chamada PEC do teto dos gastos, que congela investimentos públicos em diferentes setores. A proposta foi aprovada durante a gestão Temer e mantida por Bolsonaro. Paulo Guedes defende que a reforma administrativa teria como objetivo combater privilégios e minimizar gastos na administração pública. Mas a narrativa é contestada. Os parlamentares, o legislativo, né? Como os magistrados, os procuradores, o Ministério Público, não estão incluídos na PEC, que são os setores de maiores salários,
de maiores absurdos de salário, né, tal. Os militares, que inclusive agora eles acabaram com o teto, né, porque o teto, né, de salário do setor público era em torno de 30 mil. Os militares agora quebraram esse teto, podendo acumular. Entre as propostas que causam mais polêmica entre os servidores está o fim da estabilidade. São os servidores que, de fato, executam, garante que o direito social chegue na ponta. O que a PEC 32 procura é desconstruir essa relação. De um lado, mercantilizar os direitos sociais e, de outro, precarizar, acabar com a estabilidade e colocar o serviço público à disposição dos poderosos. O SUS agora, durante a pandemia, se mostrou uma necessidade e as pessoas recorreram ao SUS. E, por isso, batem palmas para as nossas enfermeiras, para os médicos, os que nos atenderam tão bem neste momento. A PEC 32 acaba com isso, porque ela vai levar à privatização desse sistema. E o Sistema Único passará a ter verbas não para si, mas verbas para a iniciativa privada. A greve geral será marcada por assembleias nos locais de trabalho, paralisações, carreatas, além de ações nas redes sociais. A jornada está incluída no calendário da campanha Fora Bolsonaro, responsável pela convocação das 4 manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas de todo o país. A próxima grande mobilização será no dia 7 de setembro. Nesta quarta-feira, dia 18, mais um ato será realizado em todo o país. É dia de greve dos servidores públicos e de mobilizações em apoio à paralisação nacional e por direitos. Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, falou sobre esse dia de luta. Acompanhe. Hoje, 1/3 da população brasileira ou está desempregada ou está no desalento. Bolsonaro, nesse momento, ataca os direitos da classe trabalhadora. Ele recria o Ministério do Trabalho, não para dialogar com o movimento sindical ou para reparar direitos que foram retirados nos últimos anos. Muito ao contrário, ele quer trazer de volta a carteira verde e amarela, que é a carteira de trabalho sem direito nenhum. E trabalho sem direito tem nome, é escravidão. Bolsonaro ataca também os direitos dos servidores públicos. A PEC 32 nada mais é do que criar as condições para a contratação de forma precária no serviço público, com jornada parcial de trabalho e até com salário inferior ao salário mínimo. Bolsonaro ameaça entregar o patrimônio do povo brasileiro. Por isso, toda a classe trabalhadora, em especial os servidores públicos, estão chamando uma grande mobilização para o dia 18. Dia 18 é dia de luta, é dia de paralisação, é dia de protesto. O seu jornal faz um intervalo. Daqui a pouco você acompanha outras notícias dessa terça-feira. Até já! Voltamos a falar de CPI da Covid, que hoje ouviu o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques. Ele foi chamado de covarde pelo senador Fabiano Contarato. Com todo respeito à palavra que eu vou utilizar, mas o senhor foi um covarde. O senhor foi covarde quando o senhor está transferindo a responsabilidade que é do senhor para o seu pai. Ele acrescentou que o compartilhamento realizado por Marques é crime. Se o senhor passou para o seu pai, com que objetivo? Eu vou falar qual o objetivo do senhor. O senhor sabia que seu pai tem relação direta com o presidente da República e queria que esses dados fossem chegar das mãos dele. Agora, eu quero esclarecer para o senhor que a Lei 8.112 declara: são deveres dos servidores guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Ora, não é assim, não. Diz ainda mais, lei de improbidade administrativa. O senhor praticou ato de improbidade administrativa também. Marques classificou como equivocados os comportamentos de Bolsonaro e de seu pai, que enviou o arquivo ao presidente. Esse vídeo circulou nas redes sociais. Sim, todos nós. E o meu pai também me enviou esse mesmo vídeo na manhã seguinte. E o senhor falou com seu pai sobre o assunto? Vocês conversaram sobre o assunto? Sim, senhora. Falei que eu era um equívoco do presidente, que não havia nenhum posicionamento do TCU a respeito. E o que ele justificou, né, ao enviar o presidente? O que seu pai justificou? Meu amigo? Não, o que ele me falou foi que ele tinha entendido que era algo oficial do tribunal. Ah, ele entendeu? O seu pai entendeu que era algo oficial do tribunal? Que já era público, que já era uma informação pública do tribunal. E o que o senhor tem a dizer sobre esse episódio, o senhor particularmente? Conforme eu falei no meu depoimento na comissão do PAD, eu fiquei indignado com esse compartilhamento indevido. No próximo bloco, senadores avaliam que depoimento de Marques mostra o cometimento de crimes pelo presidente Jair Bolsonaro.
No Rio de Janeiro, uma campanha estimula a denúncia de propagandas ou exposição de cigarros em locais frequentados por crianças e adolescentes. A reportagem é de Viviane Nascimento. Um perigo que ronda os mais jovens. A gente sabe que a indústria do tabaco ela tem todas as suas campanhas, as suas estratégias voltadas exatamente para criança e para adolescente, porque é essa idade que começa a fumar. A gente já conta no país uma lei voltada para esse ponto, para esse aspecto, que é o quê? Que é uma lei que acaba com a propaganda nos pontos de venda. Ainda estão expondo propaganda no seu local. A campanha Diga Não às Iscas da indústria do tabaco é parte da Parceria por Cidades Saudáveis, apoiada pela Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 e que tem como eixos a criação de locais livres de cigarro e o controle da propaganda de tabaco. Além de informar a população sobre o que diz a lei e disponibilizar um canal estimulando denúncias sobre propagandas que estejam próximas a brinquedos ou doces, a campanha também buscou treinar os fiscais da vigilância sanitária para que possam identificar essas armadilhas. São fiscais muito envolvidos com questões de alimentação, de higiene dos locais, ou questões de saúde, agora com a Covid, toda a questão da aglomeração, enfim, todos os cuidados que tem que ter nos estabelecimentos, e eles precisam também se atentar para mais essa questão. Como é que tem que ser a exposição de cigarros nos pontos de venda? É um pouco mais além, porque não é só cigarro, a gente tem produto de enrolar, tem narguilé, tem outros produtos de tabaco sendo vendidos, mas todos eles têm que entrar na adequação da lei. A OMS considera o tabagismo uma doença pediátrica, já que 90% dos fumantes se tornam dependentes antes dos 19 anos. E essa é uma indústria que sempre se reinventa. A nova moda para fisgar os jovens são os dispositivos eletrônicos, proibidos no Brasil. O consumo nos Estados Unidos tem mostrado isso, assim, a quantidade de jovens e adolescentes que têm internado, aparecido com doenças gravíssimas, até morrendo por conta de males causados pelo cigarro eletrônico. Então, enfim, a gente precisa exatamente mostrar para todo mundo que esse assunto existe e que ele não é uma alternativa saudável. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu nesta manhã o secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro. Ele é suspeito de envolvimento com facções criminosas. Rafael Montenegro assumiu a Secretaria de Administração Penitenciária em janeiro deste ano, já na gestão do governador Cláudio Castro. Chamou a atenção da Polícia Federal ao agendar, em maio, visitas a 10 traficantes em presídios de segurança máxima fora do Rio. A suspeita é de que Montenegro estivesse usando o cargo para fazer acordo entre facções criminosas, negociando o retorno dos presos ao Estado. A operação conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público atinge a cúpula da SEAP. Além de Rafael Montenegro, foram presos preventivamente o subsecretário de Gestão Operacional Wellington Nunes da Silva e o superintendente operacional Sandro Farias Jimenez. Movimentos e entidades da educação do Rio Grande do Sul entregaram hoje a deputados estaduais um manifesto pedindo o veto do projeto de homeschooling, que prevê a educação domiciliar no estado. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Integrantes do movimento abordaram deputados na entrada do plenário da Assembleia Legislativa Gaúcha, cobrando que votem na próxima semana pela manutenção do veto do governador do estado ao projeto de homeschooling. Entregando este documento aqui, assinado por várias instituições, o CEPER está aqui, o SIMPRO, que é um sindicato fortíssimo do ensino privado do Rio Grande do Sul, do magistério do ensino privado, a nossa querida Faculdade de Educação, da URGS, enfim, tantas outras instituições, a UERGS. E nós estamos aqui nesse corpo a corpo, chegou aqui um deputado e a gente vai conversando com eles, explicando por que é importante manter a escola pública com recurso público e por que precisa ser contra o homeschooling. Em junho passado, a Assembleia Estadual aprovou por 28 votos a 21 o projeto de educação domiciliar. O governador Eduardo Leite acabou por vetar, já que o Congresso Nacional ainda não transformou o projeto em lei.
Para nós causou um pouco de surpresa o veto do Eduardo Leite. A gente acredita que é por causa do processo eleitoral para a presidência que se avizinha aí, que ele acabou vetando. Na Câmara dos Deputados Federais existe já o projeto, existe todo um trabalho que está sendo feito. Os próprios deputados do DEM são contrários, a própria base aliada do governo Bolsonaro não é toda ela a favor do homeschooling. Então, sempre é uma cortina de fumaça por parte do governo, e isso está desde o início do governo Bolsonaro, essa questão da volta do homeschooling e também a privatização da educação, né? Porque, obviamente, da partilha do próprio financiamento da educação, eles podem estar retirando algum ganho até para essas famílias, ou qual querem doutrinar os seus filhos de acordo com os padrões morais que eles dizem da família, de Deus, né? Na próxima semana, a Assembleia pode manter ou derrubar o veto do governador. Por isso, defensores da educação pública e de qualidade estão mobilizados e pressionando os deputados para que mantenham o veto. As entidades do Rio Grande do Sul, todas se unificaram contrariamente ao homeschooling. E é simbólico que a gente mantenha o veto na semana que vem. É muito importante esse corpo a corpo, porque já tem iniciativas em cidades. Então, assim, manter o veto do governador vai ser simbólico para barrar as iniciativas no estado inteiro e, quiçá, no Brasil, né? É isso aí. A ONU emitiu um alerta vermelho devido à crise climática. A temperatura do planeta subiu em média 1 grau no último século. Vamos entender melhor como o aquecimento global nos afeta na reportagem de Michele de Mello, do Brasil de Fato. Enchentes na China, Alemanha e Turquia, e seca no principal rio da Argentina. Máximas de calor no Canadá e outros países do hemisfério norte, enquanto no Brasil chegou a nevar. Além da pandemia, 2021 trouxe outra certeza. As mudanças climáticas não são só discurso, mas uma realidade cada vez mais perigosa em todo o mundo. Um grupo de especialistas da ONU emitiu um alerta vermelho, afirmando que se não diminuirmos a emissão de gases do efeito estufa, pode ser tarde demais tentar limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius. Em ecologia política já nem sequer se fala de cambio climático, sino de colapso climático. ¿Sí? Es un proceso que genera que todos los factores que regulan el clima se alteren, ¿no es cierto? Es una alteración de cómo ha sido el clima siempre, ¿sí? Al calentarse la Tierra, se ha calentado en promedio en 1 grado, ¿no es cierto?, con relación a los promedios del siglo pasado, de hace 2 siglos, del siglo XIX. Sin embargo, este grado no es que se ha calentado por igual en toda la Tierra, sino que se ha calentado con diferencias. Por ejemplo, en los Andes o en los Himalayas o en el Ártico, esto se ha calentado más o menos 6 grados en promedio. Anualmente, esses fenômenos causam mortes e também desalojamentos. Segundo a Acnur, existem 30.700.000 refugiados por questões climáticas em todo o mundo, que perderam suas casas pelo fogo, pela água ou pela força do ar. Os maiores emissores de dióxido de carbono, CO2, são a China, os Estados Unidos e a União Europeia. Na América Latina, somente o Brasil e o México fazem parte do ranking dos 15 maiores poluidores. No entanto, o sul global é responsável por 8% das emissões em todo o planeta. Enquanto a China planeja reduzir a 0 suas emissões até 2060, os Estados Unidos propõem a criação de uma economia verde, baseada em fontes de energia renovável e novas tecnologias. Que mais ou menos del 82% das extracciones mineras a nível mundial ahora mismo se dedican justamente a la generación de los equipos para las energías renovables. ¿Sí? Entonces, esta transición hacia las energías renovables implica también una mayor presión sobre los recursos minerales, por ejemplo, el litio de Bolivia, ¿sí? Sin embargo, no estamos cuestionando el fondo del asunto, y es que estamos utilizando la energía y los gases de invernadero para la reproducción del capital. Entonces, mientras no cuestionemos eso, mientras no vayamos a esa base, lo único que vamos a tener es maquillaje verde, ¿no? Un greenwash, ¿sí? Entonces, ¿y qué podemos esperar de la COP26? Justamente eso. A nova rodada da pesquisa de agosto XP e PESP, divulgada hoje, mostra que continuam altas as avaliações negativas do governo Bolsonaro.
54% dos brasileiros consideram a gestão bolsonarista ruim ou péssima, e 63% desaprovam a maneira como o governo Bolsonaro administra o país. Segundo a pesquisa, a expectativa negativa para o restante do mandato de Bolsonaro passou de 50% para 52%. A atuação ruim de Bolsonaro para enfrentar a pandemia do coronavírus também está em alta, 59%. Os brasileiros afirmam no levantamento que as áreas com maiores problemas no Brasil hoje são saúde, educação e corrupção, e que 57% aprovam os trabalhos da CPI da Covid no Senado, que investiga irregularidades e omissões do governo Bolsonaro na gestão da pandemia. Daqui a pouco, voltamos a falar mais da pesquisa XP e PESP. O seu jornal faz um intervalo rápido e volta em instantes. Até já! O depoimento à CPI da Covid do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, pode trazer implicações criminais a Jair Bolsonaro. O vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, afirmou que houve falsificação de um documento público, o que é um crime grave. Foi confrontado com o senhor Alexandre o documento que foi produzido por ele no Tribunal de Contas da União, que seria este documento. O documento que é divulgado depois pelo presidente da República e nas redes sociais do presidente da República é este documento aqui. Como pode, além de outras alterações, o mais grave é que nesse outro documento consta o timbre ou o título Tribunal de Contas da União. Título este que não constava neste primeiro documento original feito pelo senhor Alexandre. E, segundo ele, os indícios apontam para Bolsonaro. Ele conversa informalmente com o pai no domingo, dia 6 de junho, por volta de 18 horas e 30 minutos. Quem é que primeiro torna um documento público? É o senhor presidente da República, na segunda-feira pela manhã, entre 7 e 8 horas. No intervalo entre 18 horas e 30 minutos do domingo, dia 6, à segunda-feira, ninguém mais falou desse documento no Brasil que nós temos conhecimento. Então, os elementos, os indícios levam a crer que a falsificação aconteceu ou na presidência da República ou por parte do presidente da República. Talvez essa seja a única dúvida. Para o vice-presidente da comissão, essa se trata da prova mais clara de cometimento de crime por Bolsonaro, já avaliada na CPI. Nós temos elementos de um dos crimes mais claramente caracterizados durante essa comissão parlamentar de inquérito. Se esse crime, e todos os elementos levam a isso, foi cometido pelo presidente da República, se circulando como circulou, um documento com o timbre do Tribunal de Contas da União, sem ter nada a ver na prática com o Tribunal de Contas da União, a não ser um estudo preliminar de um servidor, isso incorre em 2 delitos. Crime comum, 297 do Código Penal, e incorre também crime de responsabilidade. Para mim, é mais um crime constatado, é mais um indício forte de crime cometido pelo presidente da República, constatado no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito. Amanhã, a CPI da Covid ouve Túlio Silveira, representante da Precisa Medicamentos, empresa envolvida na compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. O governo Bolsonaro promete contas de luz baratas com a venda da Eletrobras, mas especialistas afirmam que pode acontecer justamente o contrário, e ainda por cima corremos o risco de apagões. A reportagem é de Jô Miyagi. Com a privatização da Eletrobras, o governo Bolsonaro promete redução de 6,3% na conta de luz. Especialistas em energia afirmam que será o contrário. Haverá aumento entre 15% e 30%. Entre os motivos está o fim do contrato com 14 usinas, cujos valores eram vantajosos para o consumidor e estavam acertados até 2043. Mas o governo rasgou esse contrato antigo. O governo mente. O governo sempre fala isso, mas sempre aumenta.
Se você pegar do tempo do Fernando Henrique Cardoso, quando houve privatização das empresas de distribuição, também a promessa era redução de tarifa. Mas se você acompanhar as curvas de tarifa ao longo do tempo, elas aumentaram mais do que a inflação. O professor de Direito Cláudio Pereira Souza Neto afirma que o texto que autoriza a venda da Eletrobras é ilegal. E até mesmo o setor privado e os defensores das privatizações estão contra. No caso desta privatização, não são apenas os trabalhadores da Eletrobras que são contrários à privatização. Não são apenas os partidos de esquerda. Não são somente os setores mais preocupados com a modicidade tarifária e a preservação da soberania nacional. Também setores que se identificam com a bandeira das privatizações são contrários a esse modelo. Na opinião dos professores, esse modelo de privatização da Eletrobras pode até criar um grande problema, a falta de energia nos próximos anos. Para cada 1 ponto de crescimento da economia, nós temos que ter 1,5% de crescimento do sistema elétrico. Se o sistema elétrico não acompanha o crescimento econômico, o resultado disso se chama apagão, racionamento. Porque se nós não produzimos energia suficiente para dar conta da demanda, obviamente, a única solução é restringir o fornecimento de energia. Outro problema apontado pelos especialistas é que, ao privatizarmos a Eletrobras, poderemos perder a soberania sobre a energia, as represas e a própria água para consumo humano e agrícola. Você deixa de ter o controle das decisões sobre a operação do setor elétrico no Brasil. Ela se transfere para a sede das empresas. É a previsão de que a privatização da Eletrobras vai trazer players internacionais, inclusive a China. Então, perde-se a capacidade de decisão interna. O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de 96% dos lucros do fundo no ano passado aos trabalhadores agora em 2021. Isso representa pouco mais de 8 bilhões de reais. A proposta foi aprovada por representantes dos trabalhadores e dos empregadores que compõem o Conselho. Os lucros do Fundo de Garantia resultam dos juros cobrados de empréstimos a projetos de infraestrutura, saneamento e habitação. Neste ano, o dinheiro será depositado para milhões de trabalhadores com carteira assinada que têm conta no FGTS até o dia 31 de agosto. O recebimento de parte do lucro do FGTS não muda as regras para saque dos valores, que só podem ser feitos em casos como demissão sem justa causa, doença grave ou aposentadoria. O FGTS foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador, ao mesmo tempo que estimula a economia. A consulta ao saldo pode ser feita no site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e pessoalmente nas agências da Caixa. Mais de 30 entidades e movimentos populares enviaram uma carta ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e a líderes partidários contra um projeto de lei que visa flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxicos no país. Eu conversei com especialistas sobre mais esse retrocesso que coloca em risco a nossa saúde. O projeto de lei visa atualizar a legislação dos agrotóxicos e pode ser votado a qualquer momento na Câmara dos Deputados. Isso porque o texto já foi aprovado em comissões especiais na Casa. O pacote do veneno não é só envenenar a água, só envenenar o alimento e não só envenenar as pessoas. É desresponsabilizar, em grande parte, o Estado brasileiro da política pública de fiscalização, de controle e de preocupação com a sociedade, com a cidadania. Em resposta ao PL do veneno, 38 entidades e movimentos populares ligados à agricultura enviaram à presidência da Câmara e a líderes partidários uma carta apontando os riscos do uso abusivo de agrotóxicos. Ele altera um marco regulatório dos agrotóxicos, mas não em um sentido mais
protetivo. No caso, ele simplesmente faz com que permita mais o uso dos agrotóxicos no Brasil, que é isso que a gente não quer. Ele mantém o registro eterno do agrotóxico no Brasil, ou seja, se hoje um agrotóxico que não é usado em nenhum lugar do mundo for liberado hoje, em outro momento, ele não vai poder ser retirado no mercado. Faz mal para a saúde da população em geral, faz mal para o trabalhador, faz mal para quem vai consumir o alimento, né? O documento também alerta sobre a importância da Câmara colocar em pauta outro projeto de lei, o que institui uma política nacional de redução dos agrotóxicos. Mas o maior desafio é vencer a bancada ruralista, que vem conseguindo aprovar propostas favoráveis ao agronegócio. Que é possível produzir em pequena e média ou grande escala, hoje no Brasil e no mundo, sem agrotóxico. Colocar em votação, efetivamente, o pacote do veneno tem tendência de ser o projeto de lei vitorioso no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, hegemonizados como uma parte da base ruralista, do agronegócio. A pressão não deve parar. As mobilizações vão continuar para que projetos que estimulam o uso de venenos não avancem no Congresso e que políticas de incentivo à vida e à agricultura familiar sejam adotadas. Que a partir do momento que a sociedade acaba cobrando o poder público, né, a gente tem que somar forças e ganhar forças, porque infelizmente a gente sabe, com o governo que nós temos, com a bancada que o governo tem, né, no Congresso, se for para votação, o Penara com certeza não será aprovado. Procurador-Geral da República Augusto Aras conseguiu um feito inusitado, que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal cobrasse dele uma posição sobre uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro. A cobrança começou com a ministra Carmen Lúcia, que ontem deu 24 horas para que Aras responda sobre os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Os ministros já vêm cobrando Augusto Aras formalmente sobre diversos assuntos, como a disseminação de fake news. Agora querem que o procurador se manifeste sobre as acusações de fraudes nas urnas eletrônicas feitas por Bolsonaro. Na noite de ontem, a PGR disse em nota que abriu uma investigação preliminar interna para apurar os fatos, fora do alcance do STF. É um método que Augusto Aras costuma usar quando não quer se manifestar. Interlocutores de ministros do Supremo avaliam que há uma insatisfação crescente com a omissão do procurador, já que atrasa os processos e dificulta a efetiva atuação do tribunal. São cada vez mais frequentes as críticas, inclusive de colegas, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A omissão é tamanha que ele nem mesmo se agilizou para defender um grande aliado do bolsonarismo, o ex-deputado Roberto Jefferson. O comentário é da jurista e professora Carol Proner. Nas últimas semanas, o clima de animosidade entre poderes atingiu o ponto máximo desde o início do governo Jair Bolsonaro. E no lugar de agredir os integrantes da CPI, como era praxe até julho, o mandatário agora girou a metralhadora de xingamentos para os integrantes do STF e para o ministro Barroso em particular, buscando atingir a integridade das eleições de 2022. Diante de um comportamento desprezível e vexaminoso que culminou com o patético desfile militar para intimidar a votação do voto impresso, o conjunto de atores e estratégias que o protegem, que o preservam dos processos de responsabilização, vem encolhendo, e a reação firme do Supremo vem sendo respaldada por setores antissilentes, entendida como limites definitivos à aventura golpista tramada para o próximo ano. O apoio ao comportamento do STF para repreender os abusos antidemocráticos de Roberto Jefferson é um exemplo disso. No mesmo sentido, também crescem as críticas ao comportamento daquele que funciona como o maior escudo ao bolsonarismo, o engavetador do engavetador dos eventuais crimes do atual presidente e de sua família, o senhor Antônio Augusto Brandão Aras. Há quem jure que depois da recondução, o PGR atuará com mais independência. A recondução está prevista para setembro, mas até lá o bolsonarismo está blindado. Cresce a lista de exemplos de omissões que rendem críticas a Aras, e as mais interessantes surgem entre os seus pares, ex-procuradores, subprocuradores aposentados, juízes também. São muitos
dentro do MP e do Judiciário que cobram de Aras o cumprimento da missão constitucional, acusando-o de deixar de agir ou agir com deliberada tibieza e tergiversação em determinados casos, e cobram uma instauração de ação penal contra Aras. Também são muitos os casos graves, a omissão no caso de Flávio Bolsonaro, também os casos das investigações contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no inquérito da Polícia Federal que investiga a legalização de madeiras aos Estados Unidos, mas maior omissão do PGR é, sem dúvida nenhuma, o encobrimento do desprezo de Bolsonaro à Covid, motivando já 2 representações dentro do próprio Ministério Público. Eis uma questão que preocupa o órgão e seus íntegros componentes que já não são coniventes com tamanhos abusos ao Estado de Direito e à legitimidade na própria atuação de acordo com a missão constitucional. E parece até que o comportamento de Aras será capaz de provocar mais danos à imagem do MP do que o fez a atuação dos procuradores lavajatistas de Curitiba. E o caso de Roberto Jefferson, no qual o PGR simplesmente perdeu o prazo, é mais um exemplo de que vale tudo por uma recondução. A gente volta a falar da pesquisa XP e PESP divulgada hoje, que mostra que o ex-presidente Lula continua na frente nas intenções de voto para as eleições em 2022. Já é a 5ª vez que ele registra essa posição nas pesquisas. Se a eleição fosse hoje, Lula estaria na liderança com 37% contra 28% de Bolsonaro. Na pesquisa espontânea, Lula vai a 28% e abre 6 pontos percentuais sobre Bolsonaro. Na simulação de segundo turno, o ex-presidente também aparece na frente. Lula mantém a dianteira sobre Sérgio Moro com 49% contra 34%. Sobre Ciro Gomes, com 49% contra 31%. E sobre o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com 51% contra 22%. O ex-presidente Lula também segue ampliando vantagem em eventual segundo turno sobre Jair Bolsonaro. Lula aparece com 51% das intenções de voto, já Bolsonaro com 32%. Amanhã o seu jornal estará de volta trazendo verdades sobre a luta por direitos humanos e pela democracia. Até lá!